Nós estamos aqui para adorarmos o Senhor nesta noite, engrandecer o nome dele. E para mim, fico feliz que venho aguardando essa oportunidade há muito tempo. Amém, igreja? E hoje eu fui feliz, que eu agradeci muito a Deus no ato que aconteceu hoje comigo ali aqui no Wolf, de um rapaz que a importância da oração, que ele abriu um negócio para ele no Lava Jato desde segunda-feira. E quando eu cheguei lá hoje, que eu me perdi para chegar até ele, eu perguntei a ele isso e ele disse: abri segunda-feira e hoje você é meu primeiro cliente. E ele tinha pedido a Deus hoje de manhã, e Deus me enviou. E eu agradeci a Deus, porque quando eu cheguei lá, eu fiquei olhando, olhei para eles dois e fiquei olhando para eles dois. Então, igreja, o que eu digo para vocês, que isso é um exemplo, porque a oração de um justo pode muito ser feita. Mesmo no evangélico, mas já é um pezinho para que você comece a orar, porque Deus escuta as nossas orações. Amém? Assim nós vamos fazer a oração inicial para começarmos o nosso culto, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E assim oremos, igreja. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por essa grande oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos concedendo nesta noite, Pai. Te pedimos muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar segurando em nossas mãos, Senhor, por o Senhor estar nos sustentando, Senhor, durante a semana, Senhor, todos os dias, Pai. O Senhor vem segurando em nossas mãos, Senhor. O Senhor vem dando ordem para teus anjos a nosso respeito, Senhor, assim não permitindo, Pai, que nenhum mal nos aconteça, Senhor. A prova maior, Pai, foi quando arrombaram a igreja, Senhor, para pegar o outro estabelecimento, Senhor. Mas o Senhor aqui estava com teus anjos acampados, Senhor. Nós te pedimos muito obrigado, Pai, por o Senhor se fazer presente em nossas vidas, Senhor, e por muitas pessoas que nos pedem oração, Pai, porque confia, Senhor, a quem a nós servimos, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, no nome santo de Jesus, e junto te agradecemos e dizemos amém. Agora vamos ler um introito bíblico. Amém? Todos? O Senhor lutará por vós, tão somente acalme-se. Amém? Agora vamos começar o nosso momento de gratidão e intercessão ao Senhor. Tem alguém que queira fazer algum pedido? Que esteja... Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém, glória a Deus. A nossa irmã que está do lado do nosso irmão Henrique. Glória a Deus.
Mais alguém? Glória a Deus. Amém. Irmã Sandra. Glória a Deus. Tem mais alguém? Irmã? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém que queira agradecer? Vai, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém, igreja? Queira pedir oração, agradecer algo que Deus tenha feito em sua vida? Não? Amém. Eu vou escolher 2 pessoas, minha esposa Cristiane para fazer esta oração e a irmã Anne para fazer essa oração. Amém? Tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Cada um de nós. Em nome de Jesus, Maravilhoso Deus eterno Pai, Senhor, diante de Ti queremos Te agradecer, Senhor, pelo prazer de estar na Tua casa. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, porque acordamos, passamos o dia e chegamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, quero Te agradecer por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Flávio. Obrigada, Senhor, pela vida do meu primo, que estão aqui de Poço de Vitória, para dizer que Tu és um Deus fiel. Obrigada, Senhor, pelas portas de emprego, Senhor. Obrigada pelo grande livramento que o Senhor deu à nossa igreja. Está tudo aqui intacto para a honra e para a glória do Teu nome. Continua, Senhor, conduzindo o Teu povo, que a cada dia nós tenhamos mais prazer em Te servir, mais prazer em ler a Tua palavra, mais prazer em Te louvar, em dizer que Tu és fiel. Conduz o nosso culto, Senhor, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. É o que Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 37, 25 diz: Fui jovem e hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Amém? O grupo de louvor está com a oportunidade.
Eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Queridos, vamos ficar de pé para a gente continuar adorando a esse Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós iremos entoar esse primeiro cântico, irmãos, um hino que diz: Deus proverá. E podemos observar, queridos, que em cada detalhe, Deus ele tem cuidado de nossas vidas, Ele tem sido presente em nossas vidas, né? Não adiantaria ter as bênçãos de Deus se nós não tivéssemos a presença de Deus. A presença de Deus é o que faz a diferença na nossa vida. Assim como Moisés chegou lá no deserto e Deus disse: olha, esse povo é um povo obstinado, é um povo que tem procurado o erro, e eu vou mandar um anjo diante de vocês e eu não vou mais com o povo, eu não vou mais com vocês. E a gente observa que Deus estava dizendo: olha, a minha bênção vai com vocês, mas eu não vou com vocês, porque vocês pecam, vocês erram. E Moisés diz: não, Senhor, não vale a pena seguirmos com a tua bênção se o Senhor Deus não for conosco. Então, querido, nós agradecemos a esse Deus maravilhoso, porque além de nos abençoar, Ele concede a sua presença conosco. Ele disse que não nos deixaria só, mas que nos acompanharia em todos os momentos. E nós podemos perceber esse amor de Deus em cada detalhe, né? Cada pedido dos irmãos que foram colocados aqui, alguns por pedido de cura, alguns por agradecimento, e nós observamos o poder de Deus, o amor de Deus, como Ele é grandioso e como Ele tem zelado por nossas vidas. Então, queridos, continue adorando a esse Deus, mesmo se as circunstâncias forem difíceis, continue adorando a esse Deus, continue adorando a esse Deus. Se está doendo, adore a Deus. Se está doendo, ore a Deus. Se está doendo, se achegue mais a Deus, porque Deus ele quer nos conhecer mais e mais. Então, queridos, louvemos esse cântico que diz: Deus proverá. Amém? Chorar,
estás até ferido. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando assim te faria faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia. Queridos, o Senhor Deus, Ele tem cuidado de nós. Terça-feira, mais ou menos 7h30 da manhã, eu fui acordado, né, com o telefone tocando. E aí o dono aqui da loja do lado de pesca, ele disse: irmão, olhe, entraram na minha loja e foi por dentro da igreja. Eu disse: misericórdia. Se ele entrou na loja do lado por dentro da igreja, imagina o que foi feito dentro da igreja. E aí, chegando aqui, né, com o coração aflito, com o coração apertado, dizendo: Senhor, as coisas já estão tão complicadas, tão difíceis. Imagina perder aquilo que a gente já com tanto esforço conseguiu.
E aí me deparei com o portão aqui lateral danificado, aberto. E o filho do dono do lado chegou para mim e disse: mas rapaz, o estrago foi grande aqui dentro da loja. Eu disse: misericórdia, Senhor, como é que deve estar dentro da igreja? E aí liguei para a polícia, decidi esperar um pouco mais, né? Liguei para o irmão Flávio, liguei para o irmão Pedro, liguei para o pastor, liguei para a irmã Margarete. E aí, como a polícia demorou a chegar, eu decidi entrar. Levantando a porta, eu já comecei a dizer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque a mesa de som está no lugar. Senhor, obrigado porque os caixas estão no lugar. Senhor Deus, obrigado porque o notebook e o projetor estão no lugar. Obrigado porque as cadeiras estão no lugar. Obrigado porque o púlpito está no lugar. Obrigado porque os instrumentos estão nos lugares. E aí eu disse: se ele entrou, foi pelo beco, a porta de vidro fechada. Quando eu abri a porta, eu vejo um buraco na parede e disse: misericórdia. A barra de ferro maior do que eu que foi usada. Eu disse: irmãos, se ele abrir um buraco mesmo aqui, onde a porta de vidro está, para derrubar essa porta de vidro era muito fácil. E o Senhor não permitiu que nem a porta de vidro fosse quebrada. Porque imagina se eles vissem isso aqui fácil. Eles até poderiam desistir de roubar a loja do lado. Então a gente chamou o rapaz veio aqui, tinha 2 caixas, né, com produtos que ele vende. Entregamos a ele e perguntei: querido, foi roubado alguma coisa? Ele disse: irmão, não sentimos falta de nada. Eu disse: glória a Deus, porque nem está faltando aí, nem está faltando aqui. E aí, quando o Pedro chegou, ele disse: mas rapaz, não roubaram nada, isso é coisa de Deus. O irmão disse, o rapaz da loja disse: é porque olhando aqui nas câmeras a gente vê que o alarme ele dispara e eles saem correndo. E eu disse: mas não só foi o alarme não, meu querido, só foi o alarme não. Porque o cara tem um trabalho do que ele teve de arrombar essa porta daí da frente, de quebrar duas paredes, que a parede daí da loja do lado é com tijolo deitado. Então, meu amigo, imagine. E eles não levarem nada, é motivo de alegria e de adorar esse Deus, queridos. Porque mesmo acontecendo, Deus provou que Ele estava no controle. Então, o louvor que nós vamos entoar agora diz: todavia eu me alegrarei. Queridos, se eles tivessem entrado aqui, roubado a loja do lado, roubado aqui na igreja, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, porque Deus, Ele é o dono do ouro, dono da prata, Ele é o dono de tudo. E a palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, se por acaso tivessem levado, o Senhor Deus já teria provido mais na frente, porque Ele é Deus. Se as coisas parecem estar indo por um caminho que você percebe que não está legal, não desista, se alegre, pois o teu Deus te ama. Amém? Então, como povo de Deus, queridos, vamos nos alegrar e dizer: Senhor, todavia eu me alegrarei. Ainda que não haja, Senhor, fruto na videira, ainda que não haja mantimento, as coisas podem estar difíceis, mas todavia eu me alegrarei. Foi colocado no grupo um pedido para que a gente pudesse doar algumas cestas para alguns irmãos que estão precisando. E a gente olhou e disse: tem nada. Vamos fazer a campanha para arrecadar. Deus tem provido, queridos. E Deus, Ele quer continuar usando a minha vida e a sua vida para que sejamos canais de bênçãos. Amém?
que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você é importante para Deus, meu querido. Não deixa o inimigo colocar um sentimento diferente no teu coração, não. Muitas vezes o inimigo ele vem colocar no nosso coração que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós não fazemos falta, que ninguém se preocupa com a gente, que ninguém nos ama, que se eu não aparecer na igreja, ninguém vai sentir a minha falta ou vai se importar comigo. Mas, queridos, como eu já venho dizendo há algum tempo, você é especial.
Você foi comprado por um alto preço. O preço foi a vida de Jesus Cristo naquela cruz. Então não deixe o inimigo semear no teu coração a discórdia. Não deixe o inimigo semear no teu coração a divisão. Mas deixa o Senhor fazer na tua vida a obra que Ele tem preparado. Porque, meus queridos, o Senhor, Ele tem planos de paz e não de mal para os seus filhos. O Senhor Deus, Ele tem planos de bênção sobre nossas vidas e não de maldição. Então não deixa estar no teu coração um sentimento diferente disso, de que eu não sou importante, de que ninguém me ama, mas saiba, o Senhor Deus, Ele te ama. Ele morreu por você naquela cruz. Então, levante a cabeça. Você é especial, amém? E creia, creia, creia que o Senhor Deus, Ele está contigo, amém? Nesse momento iremos louvar, que os céus se abram e que a glória de Deus resplandeça sobre nossas vidas. Amém, queridos? Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, seu amor eternamente. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos,
os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 oh. Pai querido, Pai de amor, louvado seja o teu nome, ó Pai. Deus querido, em Ti, ó Pai, no Teu altar, Senhor Deus, no Teu trono da graça, entregamos as nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, diante do Teu altar, ó Pai, queremos colocar o nosso coração, ó Deus, e Te pedir, ó Pai, que receba cada pedido que se encontra no oculto do nosso ser, ó Deus. Pai, as coisas podem estar parecendo difíceis, impossíveis, mas nós servimos ao Deus do impossível, ó Pai. E a Ti, Senhor Deus, consagramos agora todo o nosso ser, tudo o que nós temos, a nossa família, a nossa igreja, ó Pai, a nossa saúde, ó Deus. Nossas vidas estão no Teu altar, ó Pai. E Te pedimos, Senhor Deus, continua cuidando de nós, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça e pelo Teu amor, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora vamos fazer a leitura bíblica alternada, dirigente, congregação e todos. Amém, igreja? Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. Ó Senhor, ilumina-me as trevas. Congregação. Todos. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Gostaria de chamar o seminarista Pedro a boas-vindas e comunicações. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus. Nós, nesse momento de boas-vindas e comunicações, queremos agradecer a vida daqueles que estão nos visitando, a vida também de vocês que estão sempre presentes conosco, nossas campanhas, aí, né? Nós estamos aqui mais uma campanha de arrecadar alimento e tantas coisas. Então, sejam bem-vindos, aqueles que nos visitam, sintam-se à vontade. Essa é a casa do nosso Pai, né? É a casa de vocês, nós somos os filhos deles, então sintam-se à vontade, amém? Irmãos, como o nosso irmão Alex, nosso querido irmão Alex comunicou, nós tivemos um livramento. O Senhor, Ele tem sido muito bondoso conosco. A nossa igreja... eu tenho plena convicção de que o Senhor se faz presente nesse lugar. O Senhor tem nos abençoado, temos por lutas passadas, mas Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo um Deus conosco, o Deus Emanuel. Então, nós agradecemos a Deus pelo livramento que Ele nos concedeu aqui, como nosso irmão Alex disse, entraram aí e não levaram nada. A gente se aperreou quando recebemos essa notícia. Acabamos de adquirir recentemente um notebook, estamos com dificuldades por conta do aumento que vai acontecer no aluguel, muitas coisas acontecendo, mas Deus ele tem se feito presente em todos os momentos.
Nós tivemos momentos aí, evento com as crianças, Deus nos abençoou de forma tremenda, então nada faltou, Deus ele supriu tudo. Nós acabamos de passar por esse acontecimento aqui, tivemos um pequeno custo, um prejuízo, mas dos males o menor, coisa pior poderia ter acontecido, mas Deus ele tem sido o nosso protetor, Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza. Ele é como se fosse aquelas muralhas de Jerusalém. Ele tem sido o nosso escudo, Ele tem protegido a cada um de nós. Ele tem protegido a sua igreja. Somos um povo muito abençoado. Somos um povo rico, pelo fato de ter sido escolhidos para sermos seus filhos, igreja do Senhor, pelo fato de sermos protegidos, apesar das adversidades. O Senhor tem derramado bênçãos sobre nós, sobre cada família aqui, sobre a sua igreja. Então, mais uma bênção que nós queríamos compartilhar para os irmãos. Antes, eu queria convidar uma família para que a gente possa estar orando por eles aqui. Queria convidar nosso irmão Eduardo, nossa irmã Olívia, nosso querido João também, que se não puder também não tem problema não. A gente agradece a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio e o Senhor não deixa de provar o seu amor para conosco. E de uma forma muito feliz, muito alegre, nós se alegramos com essa família que tem uma notícia para compartilhar com a igreja. E aí eu queria deixar essa notícia para eles compartilharem. Estamos grávidos. Orem por nós, irmãos. Continuem orando pela minha vida. Meus irmãos, que bênção, que alegria. O Senhor, Ele não para de abençoar essa igreja. Ele não para de se fazer presente aqui no nosso meio. Então, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que Deus abençoe vocês, continue protegendo, dando saúde. Que essa criança possa crescer saudável, que ela possa estar correndo aqui no meio. Que esse ministério infantil possa continuar crescendo, amém? Vamos orar por essa família aqui. Nós queremos agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado. Aê, João. Então, só voltando um pouquinho também, a gente estava com quase nenhum alimento lá em cima na nossa cesta e há uma necessidade de ajudar uma família. Então, nós nos preocupamos e aí lançamos a campanha e hoje nós temos ali mais do que a gente precisa. Então, mais famílias vão ser abençoadas. Então, irmãos, o Senhor Ele está no nosso meio. Ele nos protegeu desse acidente, desse arrombamento. Ele tem abençoado a nossa igreja, as famílias. Filhos são bênçãos do Senhor. Uma prova de amor para com a igreja é que Ele derrame bênçãos sobre as famílias e filhos são bênçãos. Então, o Senhor tem nos abençoado com filhos, o Senhor tem nos abençoado com livramentos, o Senhor tem nos abençoado com provisão, com multiplicação. Então, nós estamos muito alegres. É por isso que, nesse momento especial, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar, vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito e também, em especial, orando por essa família que está crescendo. Amém? Então, se você puder, se não puder, não tem problema. Não tem problema não, pode ficar. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor já fez tantas coisas por nós. O Senhor nos livrou da condenação, o Senhor pagou o preço da nossa condenação. O Senhor nos concedeu o privilégio de sermos chamados de teus filhos, Senhor. Mesmo assim, Pai, o Senhor continua nos abençoando. O Senhor caminha aqui no nosso meio, Pai. O Senhor se faz presente nessa igreja, o Senhor se faz presente nessas famílias aqui, meu Deus. O Senhor tem nos abençoado, nos protegido. O Senhor tem multiplicado. Temos vários desafios, Senhor, mas o Senhor sempre tem provado que o Senhor é fiel. O Senhor permanece conosco. O Senhor é o nosso Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, ó Pai. Senhor, muito obrigado, porque todavia nós devemos se alegrar. Muito obrigado pelos momentos bons que estamos passando. Temos vários desafios, ó Pai, assim como de permanecer nesse local, de ir para outro lugar.
Mas, acima de tudo, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem agido no nosso meio. O Senhor tem se feito presente, ó Pai. Continua abençoando essas famílias, Senhor. Continua abençoando a tua igreja, ó Pai. Pai, abençoa esse bairro, essa comunidade, Senhor. Que possamos ser bênção nesse lugar, ó Pai. Abençoa, ó Deus, também cada família aqui representada, Deus. Muito obrigado pelos livramentos, ó Deus. Muito obrigado pelo livramento do nosso irmão Flávio. Agradecemos pelo livramento do familiar da nossa irmã Anne. Pedimos, ó Deus, pela filha da nossa irmã, da irmã minha, Senhor. Senhor, tantas famílias que estão passando dificuldades. Senhor, tantas famílias que estão aqui graças por tantas coisas que o Senhor tem feito, ó Deus. Nós não merecemos nada disso, mas o Senhor tem sido bondoso. É por isso que nós estamos aqui, ó Deus, para te agradecer, porque o Senhor é um Deus muito bondoso conosco. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus vivo. Deus que se relaciona, que se faz presente, que anda no nosso meio, ó Pai. O Senhor é um Deus que não nos deixa. Obrigado também, Senhor, por essa família. Abençoa nossos irmãos, ó Pai, que estão aqui diante, ó Pai, da Tua presença, Senhor. Abençoa Eduardo, abençoa Olívia, abençoa João, abençoa esse bebê, ó Pai, que o Senhor que colocou nessa família, ó Pai. Continua dando saúde. Continua dando provisão, ó Pai. Sabemos que a nossa segurança não está no emprego, não está no nosso dinheiro, a nossa segurança está em Ti, Senhor. Então, muito obrigado por tudo, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem se... Então, nosso coração se alegra com isso. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém, amém e amém. Bênção, meu irmão, bênção. O Senhor é muito bondoso conosco. E daremos continuidade ao nosso culto. Nosso irmão Anderson. Glória a Deus. Agora vai ter o casamento. Glória. Estamos ansiosos. Amém. Amém? Agora vamos fazer a nossa dedicação de bens e vidas, que é para a manutenção do nosso templo. Amém? Todos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações. Amém? O grupo de louvor, oportunidade. Graças e paz. Vamos continuar adorando ao Senhor, porque motivos nós temos, né? Mesmo como se fosse do jeito que nós cantamos há pouco. Se nada tivéssemos, ainda assim, nós renderíamos louvores ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantar aos anjos sim em harmonia.
Amém? Assim oremos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui te agradecendo, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, porque o Senhor está nos concedendo, Pai. Te pedir muito obrigado, Senhor, por cada dízimo e oferta, Pai, que aqui foi entoada, Senhor, para a manutenção do Teu templo, Senhor. Te pedimos muito obrigado por o Senhor estar suprindo nossa necessidade, nossas famílias, Pai, por o Senhor estar escutando a oração do Teu povo, Senhor. Então é isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus, juntos dizemos. Amém. Seminarista Pedro. Amém. É muita emoção. Glória a Deus por isso. Graça e paz novamente. Nesse momento, nós estaremos dando continuidade ao culto, agora através da exposição da palavra de Deus. Então, por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos. Salmo 121. Nós estamos dando continuidade nas quintas-feiras, numa série de pregações, nos salmos de romagem, né? Ou como algumas pessoas chamam, cânticos de peregrinação. Então, vimos que são 15 salmos, do 120 até o 134, onde o povo de Deus estava caminhando até Jerusalém. Então, enquanto eles estavam caminhando até Jerusalém para prestar um culto ao Senhor, gratidão, prestar sacrifícios, em família, eles se direcionavam para Jerusalém, e durante esse caminho eles estavam louvando a Deus. E esses louvores, eles são didáticos, eles têm muito a nos ensinar. Então, no primeiro salmo que nós lemos, nós vimos que no momento de angústia, nós devemos clamar ao Senhor. Então, o povo de Israel, quando estava angustiado, o salmista aqui, ele vai dizer, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Então, o primeiro salmo, nós vemos que diante de uma circunstância de angústia, diante de um momento delicado, complicado que o salmista estava passando, ele disse, eu clamo ao Senhor nesse momento. Isso tudo nos ensina como se comportar em momentos difíceis da nossa vida. Então, em momento de angústia, clame ao Senhor, porque como diz no primeiro versículo do Salmo 120, Ele responde o seu povo. Então, uma coleção de 15 cânticos de peregrinação. Então, de acordo com a lei de Moisés, era necessário que o povo de Israel voltassem para a sua terra natal, onde se encontrava o templo de Jerusalém, e lá prestassem cultos juntos, prestassem sacrifícios, e ali as famílias se encontravam e todos juntos iam com os seus animais, com seus familiares, prestar culto ao Senhor no templo de Jerusalém. Então esses salmos eram usados pelos peregrinos que seguiam para Jerusalém com a finalidade de participar desses cultos, desse grande culto, dessa grande festa. Então algo tem a nos ensinar a palavra de Deus através desses salmos. Há uma mensagem que nós podemos compreender nesses cânticos, nesses 15 salmos que nós estaremos lendo, um por um, para trazer à nossa memória a mensagem, aquilo que o Senhor quer falar para o seu povo através da sua palavra. Nós precisamos entender que as mensagens desses cânticos ou desses salmos, elas expressam experiências e sentimentos do povo do Senhor, em diferentes circunstâncias. Então, no primeiro salmo dessa peregrinação, nós vemos aqui que o povo estava passando por angústia. Nesse segundo salmo, a qual nós vamos ler hoje, Salmo 121, nós vamos ver aqui uma situação de perigo, onde o salmista vai dizer que o meu socorro vem do Senhor. Então, nós precisamos entender que nós iremos passar por situações difíceis. O primeiro salmista aqui, de forma anônima, ele escreve que no momento de angústia ele clama ao Senhor. Então nós, que somos o povo de Deus,
iremos passar por momentos de angústia, iremos ter medo, iremos passar por dificuldade, tristeza, dor, fraqueza, alegria. Nós iremos passar por tudo isso na nossa caminhada. Lembre-se que esse povo de Israel aqui estava caminhando pelo deserto, pelaquela região, para chegar até Jerusalém. Então isso reflete a nossa vida. Nós ainda não estamos na Nova Jerusalém, que é o novo céu, a nova terra, né? Que é a glória do Senhor. Então, pelo fato de nós ainda não estarmos lá, nós estamos caminhando até chegar lá. E nessa nossa caminhada nós iremos passar por muitas coisas, mesmo sendo filho de Deus. Então, iremos passar por momentos difíceis, mas os salmos, eles vão nos ensinar a como se comportar nesses momentos. Aprendemos na quinta-feira passada que em momento de angústia devemos clamar ao Senhor. Precisamos entender que nós, como povo de Deus, iremos passar por momentos bons e por momentos difíceis. A palavra de Deus em Eclesiastes 7,14, não precisa abrir, apenas ouvir, diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um contra o outro. Então, a palavra de Deus está nos mostrando que nós iremos passar por dificuldades, iremos passar por dias ruins, dias complicados, dias difíceis. O fato de nós sermos filhos de Deus não nos ausenta desses momentos complicados. Mas lembre-se também, teremos dias bons, todos nós teremos, mas também teremos dias difíceis, dias complicados. Mas precisamos entender que o Senhor fez tanto um como o outro. Então, quando você estiver passando por esses dias complicados, o que é que você deve fazer? Lembre-se da palavra do Senhor. Se for um momento de angústia, clame ao Senhor. Se for um momento de medo, de preocupação, olhe para o alto e diga: Senhor, meu socorro vem de Ti. É isso que nós estaremos estudando hoje. Então, se eu pudesse dar uma mensagem, um título a essa mensagem de hoje, seria uma canção de confiança e uma canção de proteção do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que nos protege e nós somos prova viva disso. O nosso Deus é um Deus que merece confiança e nós precisamos confiar nele, porque dele que vem o nosso socorro. Amém? Então, o propósito desses cânticos que nós estaremos estudando, ou desses salmos, é de instruir cada crente a buscar ao Senhor em todas as circunstâncias. Então, esse salmo, ele nos mostra, ele tem o sentido aqui principal de mostrar que a confiança daqueles judeus que estavam peregrinando deveriam permanecer, independente das coisas. Então, independente das circunstâncias, permaneça confiando no Senhor. Seja como o povo de Israel, seja como esse povo que estava peregrinando. E aí, agora entrando no contexto do Salmo 121, algumas pessoas vão dizer que quem escreveu esse salmo foi Davi. Outras pessoas vão dizer que não, quem escreveu esse salmo foi uma pessoa anônima. Não foi Davi, não, foi outra pessoa. Quem foi essa pessoa? Nós não sabemos. Com o passar do tempo, essas informações foram perdidas. E é interessante porque as duas informações sobre a autoria desse salmo são bastante legais, porque elas vão dar sentido ao texto. Por que algumas pessoas afirmam que quem escreveu esse salmo foi Davi? Porque Davi estava passando por momentos difíceis em sua vida. Nós sabemos que o rei Davi, que ainda por um certo período não tinha sido assumido a postura de um rei, não tinha assumido o cargo de um rei, e o rei que estava exercendo o seu cargo ali naquela época era o rei Saul. E Saul, quando ficou sabendo que Davi tinha sido ungido, que seria o futuro rei de Israel, ele disse: opa, tem um rapaz aí que vai ser rei, vou começar a perseguir. E Saul começa a perseguir Davi, Davi começa a passar por dificuldade, Davi tem que fugir para as cavernas, Davi tem que fugir para o deserto, e ele passa a morar, a habitar em cavernas, e ele começa a ter dificuldades com algumas coisas. E aí, em um certo momento da caminhada de Davi, ele recebe a notícia de que o profeta Samuel teria sido morto, tinha morrido.
Só que Samuel era aquela pessoa em que Davi depositava sua confiança. O profeta Samuel foi aquela pessoa que foi até a família de Davi, que ungiu ele como rei, que profetizou sobre a vida dele, foi aquela pessoa que estava ao lado. Então Davi confiava. Quando Deus queria falar com seu povo, ele usava ali o profeta Samuel, e aí o rei Davi, o futuro rei Davi, tinha confiança, ele tinha esperança na vida daquele homem. E um certo momento de peregrinação durante o deserto, um certo momento que Davi estava se escondendo do rei Saul, em uma daquelas cavernas, uma pessoa chega para ele e vai dizer: olha, Samuel está morto. E Davi, quando recebe aquela notícia, ele começa a escrever esse salmo. Isso é uma das afirmações ou alguma das suposições sobre esse salmo que Davi teria escrito nesse momento. E quando ele recebe aquela notícia de que seu amigo, que era bastante influente na sua vida, se foi, que ele tinha perdido aquela pessoa que era a sua segurança, que era alguém que ele poderia confiar, que ele podia achar ali um espaço para se esconder, alguém que poderia ajudar ele a se alimentar durante esse processo delicado que estava sendo perseguido. Quando Davi ouve aquela notícia, Salmo 121, versículo 1, Davi levanta seus olhos para o monte e pergunta: de onde vem o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Davi naquele momento entendeu que o socorro dele não seria de alguém que estava próximo a ele. Davi entendeu que o socorro dele não vinha de Samuel, que o socorro dele vinha do Senhor. Então é um dos momentos onde algumas pessoas afirmam que foi Davi, ele escreveu nesse momento. Outras pessoas vão dizer que não foi Davi não, foi outra pessoa que estava tendo ali durante esse processo de peregrinação, durante essa caminhada, ele estava tendo um diálogo com um sacerdote. E aí essas pessoas, esses historiadores, esses teólogos, essas pessoas vão dizer que enquanto eles estavam peregrinando para chegar até Jerusalém, existiam vários montes nessa caminhada. E essa caminhada, às vezes, era muito perigosa, porque essas pessoas levavam animais, levavam coisas para depositar no templo lá em Jerusalém, levavam ofertas. Então, alguns saqueadores sabiam que aquele povo estava carregando algo com si. Então, algumas pessoas se preparavam para saquear, para roubar aqueles peregrinos que estavam caminhando para Jerusalém. E durante aquela caminhada, aqueles peregrinos, ou o salmista que escreveu esse salmo, ele vai dizer: o meu socorro, ele vem do Senhor. É o Senhor que me protege, é o Senhor que me livra de todo mal. Alguns vão dizer que ou foi Davi, ou foi uma pessoa anônima. Mas, acima de tudo, precisamos compreender que a mensagem desse texto, ela é para todos nós. Independente do autor, seja Davi ou não, precisamos compreender que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Assim como Davi, às vezes, pensava que a sua segurança estava em um homem, em uma pessoa, estava em alguma coisa, e quando ele perde aquilo, ele cai em si, ele vai dizer: não, o meu socorro, ele vem do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, acontece na nossa vida. Aquilo que seria a nossa fortaleza, a nossa segurança, muitas vezes é tirado de nós. E o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Mas muitas vezes isso acontece para que a gente venha compreender que a nossa segurança, o nosso socorro está no Senhor. Amém? Então, o verso 1 vai dizer que levanto os meus olhos para o monte e pergunto. Algumas pessoas vão dizer também que, como Jerusalém e Israel, todo aquele caminho ali que levava para Jerusalém, eram terras muito perigosas. Existiam vários montes, e em cima desses montes eram prestados sacrifícios para falsos deuses, para outras pessoas que não pertenciam à religião, ao povo de Israel, adorava a Baal, a outros falsos deuses. Então eles costumavam subir no monte e prestar sacrifícios ali. É por isso que lá em Jeremias 3:23 vai trazer algo interessante. Ele vai dizer: de fato,
A agitação idólatra nas colinas e o número dos montes é um engano, porque no Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Então, no Antigo Testamento tinha esse costume. As pessoas que prestavam sacrifício a outros deuses, elas subiam nos montes e ali começavam algumas festas, algumas coisas acontecendo. E aí uma das explicações, uma das ideias desse salmo é que esses peregrinos, quando passavam e olhavam aquelas pessoas prestando culto a falsos deuses, eles diziam: olha, a minha proteção, a minha esperança, o meu socorro não está nessas coisas. O meu socorro está no Senhor, o único Deus verdadeiro. Então é por isso que o salmista vai dizer: levanto meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Outras pessoas vão explicar também outras ideias por esse texto. Vão dizer o seguinte, que quando essas pessoas estavam dizendo assim, levanto meus olhos para o monte, elas estavam olhando para Jerusalém, porque Jerusalém ficava numa terra muito alta. Tanto é que quando lá no Novo Testamento os evangelistas, eles vão falar sobre a caminhada de Jerusalém, eles vão se referir a Jesus como estava subindo para Jerusalém, porque Jerusalém ficava num lugar alto. Jerusalém ficava lá em cima. E o templo que foi construído em Jerusalém só tinha ele, as pessoas se direcionavam para lá, as pessoas caminhavam e olhavam de longe e via o templo de Jerusalém. E lá, aquilo ali era muito importante para eles, porque era lá que eles tinham um encontro com o Senhor. Era lá que eles prestavam culto. Era lá que eles prestavam sacrifício. E alguns teólogos vão dizer que aquelas pessoas, quando estavam num caminho, quando estavam num momento de perigo, com medo, eles olhavam para lá para cima e enxergavam o templo do Senhor e olha, é de lá que vem o meu socorro. Nós vemos no verso 2 que ele vai afirmar e ele vai responder a primeira pergunta, E no verso 1 nós precisamos entender que nós, quando estivermos passando por momentos difíceis, momentos de medo, talvez você se pergunte, como esse salmista se perguntou, de onde vem o meu socorro? E aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim como no Salmo 120, o Salmo 121 mostra de onde vem o socorro daquele que é justo. Você era um justo? Você é um filho de Deus? Está passando por angústia? Clame ao Senhor. Você é justo? É um filho de Deus? Está passando por momento de medo, momento difícil? Lembre-se que o seu socorro, ele vem do Senhor. A nossa esperança, meus irmãos, a nossa ajuda, o nosso auxílio, o nosso sustento, a nossa provisão, não vem do nosso trabalho. Claro, a gente se esforça, a gente busca, a gente corre atrás. Mas tudo isso vem do Senhor. É o Senhor quem abre portas, é o Senhor que fecha portas, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira. É Ele, meus irmãos, é Ele quem faz todas as coisas. É por isso que nós precisamos entender que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Precisamos entender, como Davi entendeu, que o nosso socorro não está em uma pessoa, não está no nosso trabalho, o nosso socorro está no Senhor. Entenda isso, entenda isso. O nosso socorro vem de Deus. Diante de tantas coisas que estamos passando como igreja, como família, devemos sempre lembrar que é do Senhor que vem o nosso socorro. Quais as circunstâncias que você tem passado? Qual é o momento que você tem vivido? Qual é a angústia que você tem passado? O que é que você tem enfrentado na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho? O que é que você tem enfrentado? Clame ao Senhor. Lembre-se que o seu socorro vem dele. O salmista aqui, ele estava confiante que o Deus que fez a terra, o ar, o céu e o mar, cuidava dele. Meus irmãos, lembre-se que o Deus criador de todas as coisas, quando lá no Gênesis, quando não havia nada, através da sua palavra poderosa, ele criou o céu, o mar, ele criou a terra, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E o salmista está dizendo aqui, olha, o meu socorro vem desse Senhor que criou todas as coisas.
Ele é o Senhor do ouro, da prata, Ele é o Senhor de todas as coisas. E é esse Senhor que nos protege, e é desse Senhor que vem o nosso socorro. Versículo 3 vai dizer o seguinte: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Como eu disse, Israel era muito conhecido por seus terrenos rochosos e escorregadio. Existiam vários vales, montanhas, tanto é que o templo ficava num local muito alto. Então as pessoas ali, esse salmista, quando estava escrevendo, como estava louvando esse salmo, ele conhecia bem aquele terreno. E a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, mesmo que você ande em lugar escorregadio, em lugar difícil, lembre-se que o Senhor não permitirá que você tropece. Meus irmãos, muitas vezes passamos por lutas, muitas vezes passamos por dificuldades, a gente quase cai diante de certas coisas, mas o salmista vai dizer que, olha, lembre-se, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor, Ele se mantém alerta. Existe um pastor muito conhecido, a tal ponto de ter comentado uma Bíblia, né, pastor Russell Shedd. Ele diz o seguinte: Deus sempre protege aquele que se inclina para Ele. Por isso que nós precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque Ele cuida dos nossos passos. Ele sempre se mantém alerta. Esse salmo ele vem para nos relembrar que o Senhor ele nos guarda e o Senhor ele nos protege apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos. Ele vai dizer também que ele sempre se mantém alerta, ele nunca dorme. Versículo 4, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Meus irmãos, a vigilância de Deus, a proteção de Deus é incansável, Ele sempre está alerta, o Eterno jamais fica exausto, Ele sempre está olhando, Ele sempre está protegendo, Ele sempre está trabalhando em prol do seu povo. Lembre-se, Ele fez uma aliança conosco, Ele fez um pacto conosco, é por isso que o sangue de Jesus Cristo foi derramado em nosso favor. Se não fosse o sangue de Jesus Cristo, o Senhor ele não precisava ser fiel a nós. Se não fosse o sangue de Jesus Cristo, Ele não precisava guardar os nossos passos. Muitas vezes estaríamos tropeçando, muitas vezes estaríamos sem auxílio diante das dificuldades. Mas o Senhor, Ele fez uma promessa, Ele fez uma aliança que nos guardaria e que um dia voltaria e levaria para junto dEle. Então, diante dessa promessa, precisamos entender que Ele é incansável, Ele nunca fica exausto, Ele sempre está atento às nossas orações. Lembra que o salmista disse no Salmo 120, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Sabe por que Ele responde? Porque Ele sempre está alerta. Ore ao Senhor, clame a Ele, o que é que você tem passado, quais são os seus pedidos, quais são as suas lutas, quais são os seus gigantes, quais são os desafios que você tem enfrentado. Clame ao Senhor, Ele sempre está alerta, Ele nunca dorme. Versículo 5 vai dizer, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. Esse salmo é bastante interessante porque existem várias coisas a qual está envolvida o contexto naquela época, a tal ponto de a gente ver aqui que ele vai dizer, olha, o nosso Deus ele vai guiar os nossos passos, ele vai fazer com que a gente não tropece. Porque naquela época existiam vários terrenos perigosos de ser caminhado durante essa ida ao Templo de Jerusalém. Mas precisamos entender também que antigamente Israel era um lugar onde a luz era muito forte e o calor era muito ardente. Imagina um grupo de pessoas caminhando no deserto, em regiões rochosas, muita terra, muita pedra, muita montanha, um lugar perigoso, com um sol muito ardente. E o salmista vai cantar, aquele povo peregrinando vai dizer, olha, o Senhor, Ele vai te proteger como uma sombra
como alguém que está do teu lado. Deus, ele nunca dorme, meus irmãos. Ele sempre está pronto para nos proteger. 1 Reis, capítulo 18, verso 27, vai narrar uma história muito interessante que aconteceu com o profeta Elias. Elias começa a zombar de algumas pessoas, porque ele fez um altar ali, e ele disse, olha, vocês que são profetas de Baal, orem ao Senhor, para que ele mande fogo aqui, para que ele faça acontecer alguma coisa. E aqueles profetas começam a orar, começam a dançar, começam a gritar, começam a fazer um bocado de coisa, e nada acontece. E o profeta Elias vai dizer, em 1 Reis 18, 27, o profeta Elias começa a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado e acordado. Então o profeta Elias está dizendo, olha, talvez esse Deus de vocês aí, esse Deus que vocês dizem, que é Baal, ele esteja dormindo. Então gritem mais alto, falem mais alto. Mas o salmista vai dizer aqui, o nosso Deus, ele nunca dorme. O nosso Deus, ele nos protege como uma sombra. Como uma sombra, sabemos que o povo, em cada um na sua cultura, existem ali aqueles mitos, aquelas histórias que se tornam, às vezes são verdades, mas às vezes que se tornam coisas populares. Por exemplo, eu queria convidar você a lembrar do termo lunático. Sabe por que existe esse termo lunático? Algumas pessoas vão dizer, da cultura antiga, que a luz da lua era prejudicial. É por isso que as pessoas chamam alguém que tem alguma dificuldade, alguma coisa, isso é um lunático. Porque a cultura antiga pensava que se alguém ficar muito exposto à luz da lua durante muito tempo, aquela pessoa pode ter algum tipo de problema. E o profeta está dizendo, o salmista está dizendo, olha, de dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor, ele nos protege em todo o tempo. O Senhor, ele nos protege. Ele vem ao nosso socorro. Ele é o nosso socorro. Deposite sua esperança nele. Ore ao Senhor. Clame a ele. Assim como uma sombra acompanha uma pessoa, assim também é Deus com o seu povo. E eu queria convidar você a voltar um pouquinho e abrir no Salmo 91 para ler junto comigo. Salmo 91, do verso 1 até o verso 7, diz o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Me perdi aqui. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Meus irmãos, quando você entender que é o Senhor que lhe protege, que é o Senhor que lhe guarda, que é o Senhor que guarda os seus passos, que Ele está com você de dia, que Ele está com você de noite, nós iremos ter uma vida que agrada ao Senhor. Precisamos confiar nele. Não podemos depositar nossa esperança em nosso trabalho, não podemos depositar nossa esperança em nosso marido, em nossa esposa, em nosso filho, porque o nosso socorro, a nossa fortaleza, ela vem do Senhor. Qual é a circunstância que você tem passado? Ore ao Senhor. Lembre-se, Ele é um Deus criador de todas as coisas. Ele é um Deus muito poderoso. O que são as adversidades diante dele? Então nós vemos aqui, diante de um resumo, versículo 4, nós temos um Deus que nos protege constantemente. Sabe por quê? Porque Ele não dorme e Ele está sempre alerta. Ele lhe protege constantemente. Verso 5, nós vamos ver que temos um Deus que nos protege de forma pessoal.
O Senhor é o seu protetor e como uma sombra, Ele protege você. Ele protege você de forma pessoal. Ele está sempre ao seu lado. Versículo 6, nós vamos ver que temos um Deus que nos protege de forma física. O sol não ferirá a gente, nem a lua de noite. Versículo 7, nós vamos ver que temos um Deus que nos protege de forma moral e espiritual. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele nos protege de todo mal. Que o Senhor continue nos livrando das armadilhas que o inimigo tem colocado na nossa vida, nos nossos casamentos, na nossa família, nos nossos negócios. Ele tem sido o nosso protetor. É Ele quem tem nos livrado. Verso 8 vai dizer que nós temos um Deus que nos protege em todas as nossas ações e em todo o tempo. O Senhor protege a nossa saída, o Senhor protege a nossa chegada, desde agora para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus é o protetor de Israel. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos a sua igreja. O reverendo Augusto Nicodemos vai trazer algumas palavras, e essas palavras eu queria compartilhar com vocês, são palavras dele. Ele vai dizer que Deus ele tem um pacto, ele tem uma aliança com a igreja, que foi firmado no sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós, eu e vocês, que somos o seu povo, o povo da aliança, ele prometeu nos abençoar, nos salvar, nos guiar, nos proteger, nos perdoar, nos dar um novo céu e uma nova terra. Foi Ele quem prometeu, e o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Foi Ele quem prometeu, foi Ele quem fez o pacto, foi Ele quem fez a aliança. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para selar esse pacto. Então, se não fosse esse sacrifício, Deus não teria nenhum compromisso conosco. Se não fosse isso, o sol ia nos ferir de dia, a lua ia nos ferir de noite, nosso pé tropeçaria, a nossa caminhada não seria para Jerusalém, seria para a perdição. Mas o Senhor é o Deus de Israel. O Senhor é o nosso Deus. É Deus quem protege essa igreja. É Deus que supre a necessidade dessa igreja. É Deus que protege a sua família. É Deus que supre a sua necessidade. Devemos olhar para o monte e dizer: Senhor, de ti vem o meu socorro. Mas também não olhe para o monte de Jerusalém. Olhe agora para o monte do Calvário, onde o nosso Salvador morreu em nosso lugar. O nosso socorro vem daquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Em todas as situações, de dia e de noite, lembre-se, o Senhor lhe protegerá. Amém? Iremos encerrar, que nós já passamos um pouquinho da hora. Mas, meus irmãos, nada mais pontual do que ler esse salmo e dizer: realmente é o Senhor quem nos protege. Quando a gente chegou aqui diante daquela notícia, Alex perguntou: levaram alguma coisa aí da loja de vocês? Ele disse: não levaram nada. Levaram alguma coisa daqui? Não levaram nada. Só Deus, meus irmãos. Só Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso socorro. Ele é o teu socorro. Amém? Que saiamos daqui com essa mensagem. O Senhor, Ele nos protege e nada nos separará desse amor. Nada pode separar você desse amor. Será morte, destruição, perigo, espada? Não, nada. O nosso socorro vem do Senhor. É Ele quem nos protege. Foi o Senhor quem protegeu o nosso irmão Flávio. Foi o Senhor quem protegeu o familiar da nossa irmã. É o Senhor que tem nos protegido, muitas vezes sem a gente perceber. É o Senhor que tem protegido o teu casamento. É o Senhor que tem protegido a tua empresa. É do Senhor que vem o nosso socorro. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é socorro bem presente na hora da adversidade, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que em momento de angústia, o Senhor responde às nossas orações. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem se feito presente no nosso meio e em cada família. Continua abençoando a tua igreja, Senhor. Essa igreja pertence a ti. Essas famílias aqui são tuas, Senhor. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor é o guarda de Israel.
Muito obrigado por tudo, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos leve de volta para o nosso lar e que o Senhor continue nos guardando. E mesmo assim, ó Deus, se acontecer qualquer coisa, sabemos, ó Pai, que todavia devemos nos alegrar, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós oramos a Ti, agradecido por tudo. Te pedimos que o Senhor nos dê um finalzinho de semana debaixo da Tua santa paz, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e nos dê dias de paz. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.